triste. Meu Deus. E tem gente que às vezes depois quer retomar, né? E aí pode retomar. Então vou pedir para Ana. Boa noite, Ana, pessoal. Quem quer fazer a prece? Quem está super animado? Deixa eu Ana ver. Godoy. A Bia Ana. fez semana passada, né, Bia? A Ana. Quer fazer uma prece, Aninha? Posso fazer. Ai, que linda! Então vamos. Faz. Gostaríamos, Senhor Jesus, nesse momento, de agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para podermos aprender cada vez mais e chegarmos a momentos que em nossas vidas são muito importantes, para que possamos estar cada vez mais perto da espiritualidade divina e juntos a Deus, que é o nosso grande provedor de sabedoria, provedor de conhecimentos e provedor do amor. Agradecemos muito e pedimos para que Ele esteja junto de nós neste momento, para que todas as ideias, todos os conhecimentos possam vir à tona e trazer conhecimentos para todos nós. E que assim seja. Boa noite a todos. Eu fui convidado ontem, através de uma intimação da Polícia Federal, que a Sandra me mandou, para falar sobre a origem do espírito, a origem e a natureza. É um assuntozinho muito chato, vou falar a verdade. Tá? Porque ele é muito técnico, ele envolve alguns conceitos que são muito difíceis da gente, primeiro, de assimilar a forma como ele é apresentado, segundo, a gente transmitir esses conceitos, esse conhecimento. Eu li, estudei, procurei analisar bem para não falar bobagem aqui. Eu vou tentar, da forma como eu assimilei esses conceitos, eu vou tentar repassar para vocês, e eu gostaria que depois vocês dessem uma estudada em casa, aí com calma, para ver se eu não falei alguma coisa de errado. Então, nós temos que falar sobre a origem do espírito. Todos nós sabemos que o espírito é o princípio inteligente do universo. Até aí todo mundo concorda. Nós somos inteligentes, a questão da inteligência. Então, no universo existe, lógico, Deus, e existe a matéria, né? O princípio material e o princípio inteligente, que somos nós, os espíritos. Esse processo do elemento inteligente do universo, nós somos, conforme diz aqui no livro, a inteligência é o nosso atributo essencial do espírito, e nós diz aqui que nós temos uma origem no elemento inteligente universal. É como se fosse fluido cósmico universal, aí tem o elemento inteligente universal. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, elemento inteligente universal. Se Deus, lógico, Deus é a inteligência suprema de todas as coisas. Se Ele nos cria, o princípio inteligente é criado, nós não saímos dele, nós não somos parte de Deus. Porque se nós tivéssemos sido criados de uma parte desse princípio universal inteligente, tivesse se desligado uma partezinha de Deus para nos criar a inteligência, Deus sendo inteligência suprema, sendo perfeito e todo. Então, se nós fôssemos uma partícula de Deus, nós seríamos também, né, muito perfeitos, seriam praticamente perfeitos. Seria já, criava aquele princípio inteligente, você saiu do macro, você exclui um pedacinho, mas aquele pedacinho ele é igual ao todo. Então, não é assim, nós somos criados, nós não somos uma parte de Deus. Nós fomos criados por ele, como, por exemplo, você tem o computador, é uma criação do homem, mas ele não faz parte do homem. O homem criou o computador, que também tem a sua inteligência artificial. Estou só fazendo essa comparação assim, grosseira.
Esse princípio inteligente, aqui que vem a questão mais complicada. Porque eles falam que os elementos, a evolução do princípio inteligente, diz aqui nos estudos, né, que os elementos, aqui eles vão falar de elementos orgânicos, formadores dos germes, que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria. Então, nós estamos falando da planeta Terra, como se todos nós que estamos aqui sempre fomos terráqueos, nunca fomos para outro planeta e nem viemos de outro planeta. Então, nós fomos criados aqui, para vivermos aqui, estamos aqui até hoje. É assim, partindo desse princípio que eu entendi isso aqui. Se refere aos espíritos que foram preparados aqui, para o nosso planeta. Essa é a forma como eu interpretei isso aqui. Aí é que eu fico meio na base da discussão. Bom, a Terra não existia, e os elementos formadores, tá? Os germes que iam formar, né? Que iam formar a vida aqui na Terra, para poder receber e ligar o princípio inteligente a essa matéria, ainda não existia as condições para essa vida se desenvolver na Terra. Então, a Terra era só aquela... No início era aquele caos, era só aquela ebulição, era uma questão mais de rocha derretida, fogo, e houve toda aquela preparação do planeta, teve que esfriar, criar a crosta, esfriar, propiciar a água, a mudança, a limpeza da atmosfera, para preparar a vida dele. No início, todos nós sabemos que aquelas enormes árvores eram para trocar e tirar o máximo possível de gases venenosos da atmosfera para chegar ao ponto da composição que é hoje, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, por aí vai. Para poder a Terra ter condições de desenvolver essa vida. A vida para receber o princípio inteligente. Só que fala aqui no livro que a Terra, quando ela teve condições para receber isso aí, antes eu precisava falar da individualização, né? Aqui ele fala que o espírito inteligente, o princípio inteligente, nós nos individualizamos lentamente. Aqui que eu fiz a confusão, que eu acho que tem uma confusão aqui. Lentamente, por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Aqui quando fala das formas inferiores da natureza, aqui eu falo da vida orgânica. Olha, Alexandre, deixa eu pensar uma coisa aqui que ficou meio confusa para mim, né? Ele falou, olha que engraçado, que a gente se individualizou a partir do princípio inteligente. Sim. O princípio inteligente seria Deus. Tipo, é como se Deus, né, parte de Deus, quer dizer, dessa força universal, desse princípio inteligente, se dividisse em pedaços, em coisas, né, assim, é que a gente não tem todo esse vocabulário, né, mas vamos pensar em termos de sempre quantificação, porque até os nossos sentidos são limitados, né? Vamos imaginar que essa inteligência, esse princípio inteligente aí, infinito, começou distinto do princípio material, a gente se individualiza e se elabora em graus de animalidade, né? Mas como assim? A partir do princípio inteligente, a gente se elabora em graus de animalidade, e aí ele fala assim, e aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício. Então, eu acho que desse trecho aqui, veio aquela ideia de que nós somos filhos de Deus. Porque se a gente pensar nisso, né, a gente sabe dos seres que são... tipo assim, a gente tem os seres que precisam ter dois, né, para fecundar e para nascer novos seres. Nós sabemos que alguns simplesmente brotam, né? Certo. Simplesmente brotam. Então, dá a impressão, assim, que Deus é essa questão aí de brotar, e aí nós partimos do zero, como se fôssemos esse broto aí,
É mais ou menos isso a ideia? Assim, a ideia que eu tive foi... Mais ou menos é isso. Mais ou menos é isso. Essa questão de se falar que nós somos... A nossa origem vem do elemento inteligente universal. Gente, é muito hipotético isso para mim, porque você pega o elemento inteligente universal, Deus. Se nós tivemos esse início de uma parcelinha desse princípio inteligente universal, aí é que eu fico confuso, porque se eu pego, por exemplo, um copo de água e tiro uma gota dessa água, ela é água igual a outra que está no copo. Então, ela já vem com as mesmas propriedades, com todas aquelas condições. E como é que fica, então, se eu sou um pedacinho do princípio inteligente, que é Deus? Foi isso que eu pensei. Mas Sim, aí, sabe o que eu busquei? Nas questões dos seres, na minha cabeça, né? Juntando ideias, tá? Nós estamos trocando ideias. Na questão dos seres sexuados e assexuados, falando agora do termo, né, da biologia, o termo real, né? Na questão dos seres assexuados, nem sempre quer dizer que esses seres assexuados, alguns são idênticos, mas a maior parte deles, ele não nasce, ele não sai o broto, por isso já chama broto, né? Ele não vem idêntico, ele ainda vem em formação. Eu acho que dá para fazer essa analogia aí, né? Porque vamos pensar que é uma coisa assexuada, eu acho que é o que mais vai dar certo de... E aí ele vem broto... O que eles falam aqui, que é o seguinte: o princípio inteligente, quando começou a vida na Terra, de todas as formas, quando eu vou depois falar daquela parte lá do André Luiz, que fala aqui que nós vamos atingir o princípio inteligente, ele vai atingir gradativamente a humanidade. Então, mas aqui ele fala de um jeito onde... Não, ele fala que vai atingir gradativamente a animalidade. Não, aqui eu estou falando da humanidade, ó. Ah, tá, porque eu estou olhando assim... Quando ele se individualiza, ele lentamente... tá bom. Por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Através de 1000 modelos... Aqui, nesse outro trecho no início, ele fala assim, passando pelos diversos graus da animalidade e saia para o desenvolvimento da vida. Então, aí é que eu te pergunto uma coisa. Esses diversos graus da animalidade, o comportamento animalesco, que é aquele comportamento de uma pessoa violenta, agressiva, grosseira, amoral e imoral, é um homem. E ele age como um animal. Por isso que eu fico em dúvida falar assim, o espírito, o homem, na animalidade, até ele atingir, que você falou aqui, a humanidade. É isso? Mas animalidade. Não seria animalidade na questão de instinto? Agir primitivo. Mas é isso que eu estou falando, porque aqui, para mim, é muito confuso, porque você... É que aqui tem um lado que o André Luiz falou lá que me bagunçou muito. Porque é o seguinte, eu entendo que, por exemplo, o princípio inteligente, para ele criar o seu perispírito, para ele adquirir aquela parte material dele, né, ele vai precisar moldar, evoluir, para poder agregar isso. Essa agregação depende de um processo evolutivo, para você agregar essa matéria em torno desse princípio inteligente, que aí você individualizou o princípio inteligente com uma parcela do fluido e outros materiais. Tudo bem? Até agora nós entendemos isso. A questão que ele diz aqui é o seguinte, que nós vamos passar por todas as formas rudimentares da natureza. Então, pelo que entende aqui, você vai passar pela vida animal, todos os tipos de animais que tem, porque aí você vai começando a agregar comportamentos, instintos,
e depois futuro passando para outros, onde começa a desenvolver aquela inteligência bem primária, como nós temos, por exemplo, o macaco, o golfinho, o polvo, que tem inteligência, dizem que pelos cientistas falaram que ele tem inteligência equivalente a uma criança de 3 anos, o polvo, olha bem. Quer dizer, todos esses animais, a baleia que canta e tem um comportamento muito inteligente, nós não podemos dizer que eles não são, porque nós provamos a nossa inteligência pela nossa comunicação, pela capacidade de nós interferirmos na matéria, por nós podermos fabricar, por nós podermos crescer, aprender, ensinar. Então, nós provamos essa inteligência. Nós temos os meios para fazer isso tudo. E os animais não têm esse meio para poder criar, para fazer estudar a ciência, essas coisas. Tudo bem. Então, vamos lá, digamos que seja isso aí. Os animais vão desde os rudimentos para poder ir preparando os fluidos, preparando... As formas primitivas, né? As formas mais primitivas, é o que fala aqui. Então, aqui fala, ó, esses inúmeros avatares em milhares de organismos diferentes devem dotar o princípio inteligente de todas as forças que lhe hajam de servir mais tarde. Eles têm por objeto desenvolver o envoltório fluídico e dar-lhe a necessária plasticidade, fixando nele as leis mais complexas que regem as formas vivas, criando-lhes assim um tesouro potencial mediante o qual possam um dia manipular a matéria, de modo inconsciente para que o espírito possa operar sem o entrave dos liames terrestres. Aí todo mundo dá para entender, né? Essas formas de vida primitiva vão servir para que a gente possa moldar, agregar para o nosso princípio, para nós, como princípio inteligente, poder moldar o nosso envoltório fluídico. Hoje nós temos esse envoltório fluídico assim, nessa forma, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, uma boca, 2 olhos, aqui na Terra. Nós não sabemos como é que é em outro planeta. Não sabemos em outro planeta onde não existe eletricidade, mas não existe o Sol, como é que é a forma de vida lá que o espírito encarna? Então, nós estamos partindo do princípio nosso. Então, você pega, por exemplo, o fluido, aquela coisa amorfa, até desenvolver uma forma hominal para poder criar esse corpo fluídico com a nossa aparência atual. É muito complexo isso aí para mim, conseguir assimilar isso aí. Então, aí vem aqui, ó, a partir da idade primária dos nossos dias, não foi o acaso que gerou essas espécies animais e vegetais. No seu desfile, a consequente possui algo mais que antecedente, quer dizer, a evolução da espécie, né? Vamos só retomar uma coisinha, Alexandre, teve pessoas que acabaram entrando depois, né? Só resumindo, gente, todo esse nosso evoluir aí de pensamento, de ideias, de trocas, porque são conceitos muito abstratos, são questões conceituais, né? Que a gente está conversando aqui, porque é para isso que existe o estudo, na verdade. A gente não é o, nossa, sou o sabedor, sou a pessoa que sabe tudo, sou o filósofo. Não, nós estamos estudando, nós estamos nos dedicando, a gente já leu outras obras que nos embasam, a gente já leu Kardec, só que quando a gente começa a pegar, que é o que o Wesley faz, destrinchar ponto a ponto, tópico a tópico, entendeu? Porque, assim, é diferente quando você estuda o Livro dos Espíritos. Cada pergunta, ela já é inteira por si só. Então, você pega ela e se aprofunda nela, e uma depois vai vindo num grau de complexidade que uma vai concluindo a outra. Só que quando você pega aqui, é muito diferente, porque a gente precisa discutir. A gente não tem palavras, tem palavra que falta, né? Nós, por exemplo, nós temos uma mais noção com aqueles ensinamentos mais morais, filosóficos, os acontecimentos dos fenômenos, mas quando entra nessa parte mais, assim, científica, é difícil. Eu reconheço que a minha dificuldade é muito grande de entender isso tudo. Pensar na verdade, ele está falando aqui de origem e natureza do espírito, que, na verdade, nada mais é do que assim, primeiro, a gente entender, a gente já falou lá para trás no nosso estudo, né, para quem está entrando aqui agora e, de repente, não participou do anterior, nós falamos de perispírito,
Nós falamos de todo o entendimento disso tudo que veio pelo Allan Kardec. Aí agora todo mundo já sabe o que é espírito. Ninguém mais tem que ficar voltando espírito. Sim, tá certo. Então a gente sabe que nós, né, nós somos espírito. Isso foi dito também no nosso encontro anterior. Então agora, o que ele está tentando? Esmiuçando. Não é simplesmente, você é espírito, você tem vida eterna. Não, agora ele está falando assim, mas peraí. É aquela pergunta de criança, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Então, assim, qual a origem do espírito? De onde ele veio? E é muito louco a gente pensar o que ele falou nessa frase aqui. Só isso já dá tilt na nossa cabeça. Quando ele falou que a gente saiu, né? A gente, tipo, brotou, sei lá, veio de algo da espiritualidade maior, que na verdade a inteligência suprema para nós é Deus, que a gente não sabe como que é. A gente sempre tem imagem material, mas não é imaterial. Então, de alguma forma, a gente brotou disso com aquele fluido cósmico universal lá, que dá a vida, né, Alexandre? Só que assim, é o que o Alexandre falou. É louco você pensar que, como assim, se você veio lá do mais puro, do top de linha, do que está lá em cima de tudo. É interessante você pensar assim, peraí, você vai começar do zero? Mas aqui, voltando aqui nessa questão, que aqui eu estou seguindo assim, tem duas linhas aqui nesse estudo. Tem a evolução da matéria, a evolução animal, a evolução natural aqui do nosso planeta, e a questão do princípio inteligente que vai se ligar a esse animal que evoluiu, que somos nós hoje. Nós somos animais. Essa evolução do animal, que acompanha, que paralela a evolução do princípio inteligente, a ligação e a evolução animal, as espécies, as mudanças, a evolução de cada um deles, a melhoria da genética, tudo isso aí que foi facilitando a questão de você ter o princípio inteligente, condições de, inclusive, aquilo que eu falei, de hoje exercer a sua inteligência. Mas aqui está falando da evolução da natureza, de início aqui, quando ele fala que todas essas variações, milhares e milhares de formas de vida, são princípio inteligente, aqui pelo que eu entendi. E essa evolução do animal também vai tendo a evolução desse princípio inteligente vagarosamente até chegar onde nós estamos. Então, aqui diz assim, tudo no universo está submetido à lei do progresso, desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, até a cadeia das espécies, diferentes manifestações do princípio inteligente, tem se desenrolado através de séries variadas até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma de existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Quer dizer, o pensamento, a consciência e a liberdade. Só depois de muitos graus. Então, nós sabemos que o único animal no planeta hoje, nosso, que tem isso, a liberdade, o pensamento e a consciência da sua individualidade, é o homem. Então, os outros não têm a consciência da sua individualidade. Algumas espécimes até se reconhecem quando, por exemplo, fazem aquela experiência de colocar o espelho, né? Então, tem macaco que vai lá, começa a se mexer, ele percebe que é um reflexo dele, que é ele que está ali sendo refletido. O gorila não, o elefante não. Então, eu vi isso aí esses dias. Então, essa questão que depois eles falam aqui, só aparece depois de muitos graus, né? A consciência, a inteligência, o pensamento. Aí ele vem aqui com essa história. Na planta, isso aqui eu fico... A inteligência dormita. No animal, ela sonha, e no homem, só no homem ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Na planta, a inteligência dormita, isso não entra na minha cabeça.
Não consigo entrar na minha cabeça. Porque a planta... Na verdade, acho que ele só fez uma analogia, assim, que... É uma analogia, porque não tem. Se fosse assim, um gramado... Ficaria mais próximo do nosso entendimento. Se fosse assim, se chama um gramado, que multidão que era. Mas só que essa analogia que ele fez tem tudo a ver com a frase do Chico, quando ele diz que o animal está para o homem, assim como o homem está para Deus. Não, eu compreendo isso aí, mas não nessa questão, porque, por exemplo, a gente vê hoje, nesses filmes que tem por aí, a gente tem animais que nós nem considerávamos que tivessem essa ligação afetiva com a gente. Você vê hoje na internet leões já adultos que encontram a pessoa que cuidou dele. Mas, Alexandre, é porque nós estamos num planeta, o nosso planeta está em transição, né? Ele está entrando num planeta, deixando de ser um planeta de provas e expiações. Será? Mas vai. Você está acreditando o quê? Que essa peneira que está acontecendo agora é o quê? É para separar realmente o joio do trigo. Quantas pessoas você não conheceu realmente agora? Então, peraí. Vamos deixar esse assunto, enfim. Esse assunto dá falatório. A peneira está acontecendo agora. Não né? tá. Não tá. Que peneira? Eu vou te falar, peneira. Você vê, por exemplo, estamos tendo uma pandemia. Era para ter uma peneira, quer dizer, morre um monte de velhinho. Não, peraí, não é essa peneira que eu estou falando. Não é só da morte. É a peneira realmente daquela pessoa, dos seres. Porque, assim, até para desencarnar, entender o restante do processo reencarnatório, você precisa dar tua cara. Porque tem espírito que fica em cima do muro. Eu pareço que eu sou espírita, mas eu não sou. Eu pareço que eu sou uma pessoa de bem, mas eu não sou. Então, a pandemia está vindo para fazer essa peneira. Não é só matar que eu estou falando, não é? Morreu, desencarnou. Sandra, pensa bem. Você está falando como espírita, no conceito do espírita. Agora, vamos partir do pressuposto que no Brasil, o maior país espírita do mundo, nós temos 3%, conforme as estatísticas, de espíritas. Espíritas, né? Espíritas. Estou sabendo. Sim. E o resto? Não, mas ser espírita, na verdade, não quer dizer toda a evolução, a gente sabe. Eu conheço pessoas de várias outras religiões que são muito melhores que muitos espíritas que a gente consegue, porque a gente são melhores que a gente até, né? Eu sei, mas o que eu estou dizendo é isso, assim. Como a Terra está em transição planetária, a minha visão, assim, com relação a essa evolução, aí voltando para o assunto, como ela está em transição planetária, os animais estão em evolução. A gente vê estudos da ética biológica com relação ao animal, o sofrimento que o animal tem para o abate. O sofrimento. Então, assim, coisas que nunca se pensou. Você já assistiu? Coisa que nunca se pensou. Que as nossas vovozinhas achavam que era super natural se chegar na frente dos netinhos num terreiro e chacoalhar uma galinha pelo pescoço. Entendeu? Na frente de todo mundo. Então, não, mas não é só isso. Eu estou falando de você vê uma boiada entrando no matadouro. Nossa. O cheiro do sangue, o desespero deles. Mas vamos deixar para lá. Voltando a isso que você falou. Porque sabe o que acontece? Evolução. Essa pandemia, na verdade, para mim, está servindo. Sabe o que eu tenho analisado? Porque eu fico em casa, fico vendo isso, vendo o comportamento de todo mundo. As pessoas estão se rebelando. Para mim, é isso que está acontecendo. Estão se rebelando. Estão se rebelando não só para a gente. Estão revelando para o processo evolutivo delas. Sim, mas a maioria não está percebendo. Não precisa perceber. A tua consciência está se ampliando. Não precisa perceber. Tá. Vou te dar um exemplo. Que não é questão política, é questão da evolução. É questão da evolução. Você vê o comportamento daqueles caras lá nos Estados Unidos. Eu estava vendo filmagens hoje, os caras batendo em velha na rua com um pedaço de pau, dona de loja, que foi defender a loja que estava sendo destruída. Eu tenho visto aí cenas na internet que eu falo, nem animal se comporta desse jeito. Claro. É horrível. Você viu em São Paulo, é uma coisa absurda. Absurda. Gente, posso fazer um adendo aqui? Claro. Eu também, boa noite. Você quer que volte para o estudo? Estava vendo também no jornal esses absurdos aí, essas
pancadaria, esses saques, né? Teve um momento que eu vi um deles indo preso, aí, assim, aquele instinto da gente, né? Eu sempre costumo não achar bem feito, né? Quando acontece coisa ruim para os outros. Mas naquela hora ali, eu já falei assim, aí, ó, tá vendo? Bem feito, vai preso, né? Aí quando você... Bem feito, né? O bandido vai preso, o policial vai bater, né? Aí você... Depois, mais tarde, fazendo a minha reflexão, eu fiquei pensando, né? Aí, não querendo dar uma de Cristo, né? Mas Cristo, ele olhou, né? E falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, o nosso país, o nosso planeta, ele está cheio de pessoas que não sabem o que estão fazendo. Nair. Eles estão possuídos por mídias, por pensamento. Ótima colocação, Nair, ótima colocação. Não adianta nós condenarmos e nem julgarmos esses políticos, esses fanfarreiros, esses que estão presos, esses bandidos, né? Não é nós que vamos julgá-los. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, Nair. Só mais um pedacinho. Você falou uma coisa... Não, só mais um pedacinho, Alexandre, senão eu perco o raciocínio. No meio desse povo todo, há realmente aqueles que vão ser arrancados, né? Como a Sandrinha disse. Há aqueles que ainda ficam para se evoluir mais. E há aqueles que já estão evoluídos, que eu nunca encontrei um evoluído ainda, né? Mas deve ter algum evoluído aí que já desencarnou, está desencarnando. E é isso. Agora, essa panelinha que está pondo fogo, né? Em tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, essa panelinha, uns estão indo por impulso, né? Não está nem sabendo o que está fazendo. E outros... Estão seguindo o fluxo, né? E outros estão ali cabeceando. Esses, sim, são os que vão... Os chefões, né? Os chefões, sim, é que vão ser responsabilizados por tudo que está acontecendo. Nair, deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa muito certa. Eles estão possuídos por ideias. Se você pegar, eu vou dar um exemplo, uma torcida organizada, então tem aquelas cabeças de bagre, tá? Cabeça oca, aquelas pessoas que não têm raciocínio, e quando não conseguem ter um raciocínio lógico, que só pensam na união para violência, porque eles não têm outro sistema de vida, porque o cara, aí vem as desculpas, ele mora numa favela, ele chega em casa, vai dormir no chão de terra, aí não tem o que fazer, ele vai lá para a quadra da torcida, e lá ele se encontra, e aí ele vai fazer aquilo que ele pode, vai buscar o espaço lúdico na pancadaria, na briga, isso é conversa mole, porque isso para mim é espírito de porco, porque se todo favelado que dorme no chão, ou não tivesse as condições do jeito que se fala, todos seriam violentos, todos seriam criminosos, todos seriam emprestados. Não. São pessoas que têm muito mais amor, assim, muito mais... são mais sentimentais até do que as pessoas mais bem de vida, mais ricas, né? De posse. Eu acho que, na verdade, o que a gente quis dizer ali da questão do processo evolutivo é que é assim... nada é muito claro. Gente, abriu o céu, está vindo a voz de Deus. Vamos voltar agora, aqui? Isso, o planeta se transformou, ele não é mais um planeta de provas e expiações, ele é... Não, a gente vai vendo nas pequenas coisas. É muito nebuloso, né? É muito nebuloso, mas só que a gente percebe hoje, Alexandre, já um avanço moral, até pode ser que a gente não consiga colocar em prática, mas a gente já tem um conhecimento totalmente diferente dos nossos avós, que eram ignorantes de tudo isso, entende? Agora, o que eu digo dos nossos avós, eu não estou dizendo porque é atemporal, se a gente pensar em Allan Kardec, se a gente pensar em Livro dos Espíritos, se a gente pensar, então, lá nossos avós, a nossa terceira geração para trás, né? Mas os nossos avózinhos aqui do Brasil, eles moravam ali num sítiozinho, numa chácara, e é o que eu falei, ela pegava no terreiro, pegava uma galinha e rodava nas nossas frentes, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Hoje, né, os meus filhos, se eles veem essa situação
Desse jeito, ó, minha filha, ela abandonou o curso dela de agronegócios, que ela estava, porque ela tinha um professor que era de cultura animal, que era uma pessoa carniceira. Então ela falou, não, não quero. A pessoa só fala disso, só fala de matar, só fala pelo... Então, assim, isso já é algo que não bate mais com a maioria da gente. Talvez eu não consiga ser vegetariana total, talvez eu não consiga ser vegana, mas isso já me atinge. Isso Não, já me deixa... Né? Hoje eu atinge. recebi um vídeo, gente, de um gatinho, não sei se vocês receberam, um gatinho em cima, um gatinho brincando com o outro, num corredor. Aí depois embaixo, o mesmo corredor, o gatinho parado, olhando, esperando o outro. A frase era, a memória é que traz a saudade. Ele estava parado no mesmo lugar do corredor, com certeza o outro gato não existe mais, ou não estava lá por qualquer razão, e ele estava lá andando, caminhando devagar, procurando o outro. Gente, animal, dito, irracional. Nem fala, Olha porque essa esse questão da tipo inteligência... de vídeo, Essa questão da inteligência é um negócio, se a gente começar a falar, vai longe. Tem um que eu vi aqui que eu acho muito engraçado, um gato na janela, o dono veio por trás filmando, ele estava na janela latindo para os cachorros da rua. E ele latia, aí o cara filmando, de repente o gato olhou para trás, viu que o dono estava atrás, aí ele começou, do latido, foi mudando, até começar a miar, com uma cara de pau. Quer dizer, vai falar que ele não pensou? Não, E ele não estava fazendo uma piada, uma gozação? Não, Vamos deixar para lá, vamos voltar aqui. A união do princípio inteligente... Evolução. Então, assim, nós estamos já no outro plano de evolução. Ó, a união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo deste mesmo princípio inteligente, até atingir a sua individualização plena, são descritos pelo espírito André Luiz da seguinte maneira. Lá vem, hein? Eu vou encurtar, viu? Vou procurar. Matéria elementar. Pega a essência. Que ele diz assim, a matéria elementar, que deu nascimento ao nosso planeta, tá? No estado solar a que pertencemos, que era uma fornalha atômica, e ela estava habilitada a receber as sementes da vida, a receber a vida. E aí diz ele que os gênios construtores foram trabalhando, preparando o planeta, tudo aquilo lá, até o ponto em que, depois de toda a trabalheira de milhões de anos, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, quer dizer, já com temperatura aceitável, invadido por uma gigantesca massa viscosa. Essa massa viscosa também foi citada pelo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Essa massa viscosa foi que cobriu a Terra, não sei, diz que veio do espaço, e aí ela foi, dessa massa, é que verteu o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então ele começa aqui, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhe magnetizam os valores, foram se permutando sobre a ação do calor interno e do frio exterior. Os princípios inteligentes, as mônadas, exprimem-se no mundo através da rede, aí começa a falar, rede filamentosa do protoplasma, e ele vem descrevendo esse daí no planeta, séculos de atividade silenciosa, passam sucessivos, aí vem das cristalizações atômicas, dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias, amebas, algas, cristalídeos, cefalópodes, e por aí vai afora até chegar lá embaixo, viajando sempre adquire entre os dromatérios, quer dizer, começou dos primeiros mamíferos, os domatérios e anfitérios, os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Aqui atrás tem aqui o que é quem são esse povo aqui, como eu falei, dromatério, são répteis vegetarianos, aí vai, se extinguindo. Que lá eles tiveram os primeiros instintos. Na verdade, Alexandre, quando eu li esse livro, foi muito legal, vou te dizer, não é nem pelo que está escrito, né? Para mim, por exemplo, ele atingiu muito, porque eu tenho uma amiga que ela é filósofa, e ela falou uma coisa muito forte, que pegou muito em mim. Ela falou assim, que as palavras grandes e complexas atraem as pessoas pequenas.
E as palavras, porque as palavras mais importantes da nossa vida são pequenas. Amor, fé, dor. Então, quando você vê uma pessoa muito pequena, muito material, você começa a falar difícil, você começa a falar complexo, você começa a falar cheio de detalhes. Então, na verdade, quando eu li esse livro, eu me lembro que eu era ignorante, eu estava entrando no espiritismo, né? E super cientista, cabeça dura, matemática. A hora que eu li, eu falei, epa! Ah, não. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei o que tinha escrito aqui e conversei com um amigo meu de biologia para saber se era verdade. E ele foi falar, e ele não era espírita. Ele falou assim, é assim, onde você leu isso? Aí você tem que... Nossa, é isso mesmo. Nossa, escreveu de outro jeito, mas é isso mesmo. Então, assim, a hora que ele falou isso, para mim foi incrível. Esse livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele estava sendo estudado por uma universidade nos Estados Unidos, não sei qual, mas uma universidade americana estava estudando esse livro dele, do Evolução em Dois Mundos. Vai continuando, né? Aí, alcançando os pitecantropoides da era quaternária, que são os símios, os primeiros, os Australopithecus, Pithecanthropus erectus, o Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, e por toda aquela evolução dos primatas até chegar no homem, né? Então, aqui ele vem encerrando essa parte aqui dele. A mônada vertida do plano espiritual sobre o planeta físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção. Aqui ele está falando da adaptação e seleção do animal, nós, homens. Assimilando os valores múltiplos da organização, reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção, preservação própria, prosseguindo assim pelas vias da inteligência mais complexa e laboriosamente adquirida. Aí, como se o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras em seu processo de individualização, não só as estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito apto para ingressar no período da humanidade. Precisamos passar por tudo isso para chegar agora a sermos humanos. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí. Ele vai se aprimorar pela evolução do espírito conforme se deflui do ensino de Kardec. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, ele vai revestir outro envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Quer dizer, conforme a gente vai evoluindo, nosso corpo, nossa ferramenta, ela vai se modificando, evoluindo, vai se adaptando para os novos trabalhos, as novas missões que vão se apresentar para nós, né? Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, o espírito talha o corpo fluídico e o corpo material de acordo com a sua inteligência. Nossa, se meu cunhado souber disso. Sim. Isso é terrível. Completa à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Uma palavra, o espírito vai talhar o seu corpo físico, o perispírito, de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele empregá-los. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades, rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro à proporção que se lhe aumentam as forças. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, esse também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. Isso aí nós já estamos careca de saber, né? Aí, agora, para a natureza do espírito. Alguém quer falar qual que é a natureza nossa, do espírito? Na condição de um princípio inteligente e individualizado? Eu acho que a gente pode perguntar se tem alguém que quer falar alguma coisa sobre o que a gente falou, né, da evolução. Tem, claro, também eu ia falar isso, é que eu estou terminando a última pedacinho aqui para poder entrar nas perguntas. Porque aqui fala assim, ó, vai, eu vou falar, que ninguém quer falar, né?
Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente e individualizado, é incorpóreo, constituído de essência, matéria quintessenciada, ainda sem analogia para nós. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreender o espírito, né? Como uma chama, um clarão ou uma centelha, tendo a coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi de acordo com a sua menor ou maior pureza. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. O seu poder de irradiação se amplia à medida que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, consistindo nisso o chamado dom de ubiquidade dos espíritos. Então, o dom que o espírito evoluído tem de estar em todos os lugares e fazer tudo ao mesmo tempo, como se fosse ele estivesse se individualizando naqueles ambientes. Então, o espírito vai em um lugar e vai em outro, e desses dois lugares ele faz coisa diferente, mas é ele mesmo com domínio de tudo. É complicado, hein? É igual um professor que eu tinha de matemática, ele escrevia com a mão direita, ele escrevia uma equação aqui, e com a esquerda embaixo ele escrevia outra, ao mesmo tempo, e ainda ia falando com a gente. Ele começava a escrever em cima, escrever embaixo, e falando outro assunto. Eu ficava louco com ele. Eu falava, gente... É legal a gente falar que essa última frase que você leu, né? Ela é do Livro dos Espíritos, questão 92 do Livro dos Espíritos, ou seja, ela traz uma coisa que parece que quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente não reparou, né? Mas o que ele fez aqui? Ele juntou tudo num texto só. Ele quis dizer que a questão 15 e 16, 17 e 18, peraí, 15, 16, 17, 18 é a questão 88, questão 89, 91, 92, essas questões todas resumiram esse textinho aqui, que é o que explica a natureza do espírito. Então, assim, é lógico que o Kardec já sabe que com perguntas e respostas fica um pouco mais claro para a gente entender, né? Então, tem até mais exemplos lá, falado pelos próprios espíritos, eles fazem analogia para a nossa vida e tal. Mas é muito legal a gente perceber que o ESD, né, o estudo sistematizado, ele faz isso, né? Ele vai encaixando, ele pega aqui, mas é tudo essa fonte, é Kardec, é Livro dos Espíritos, é Gênesis, é Evangelho, e aí ele traz outros exemplinhos ali, alguma coisa de Chico, alguma coisa do Leon Denis, alguma coisa... Então, é bem legal, gente, a gente olhar aqui, quando a gente está estudando, a gente olhar esses numerozinhos aqui que aparecem, que indicam a bibliografia, as referências que estão lá no final. Quem faz direito sabe disso, que é vide artigo tal da lei tal. Isso, exatamente. Então, é importante, né, a Gabi tá aí, ó, e é muito importante a gente ver... lá, Bia também. Então, é importante a gente ver que, na verdade, aqui, o que ele está pegando é Livro dos Espíritos. É Livro dos Espíritos. Depois, lá no item 24, depois no item 24, ele fala do Gabriel Delane, tem uma colocação do livro Evolução Anímica, lá na frente, lá no comecinho, que a gente fala, gente, que você mencionou Delane aí lá uns 2, 3 encontros para trás nosso. A importância. Leon Denis, por quê? O Leon Denis e o Gabriel Delane, eles não usam, talvez, as mesmas palavras que o Kardec, mas eles descrevem toda a natureza dos espíritos, origem, os acontecimentos, os fenômenos, com o mesmo detalhamento dele. Tem um livro onde eu acho fantástico o desenvolver do raciocínio do Leon Denis, chama O Problema do Ser, o Destino e a Dor. Tá aqui, ó, foi no item 25. Esse livro é de uma profundidade, que ele começa a explicar a questão do ser, ele vai trazendo a pessoa do zero até ele entender a questão espiritual, a evolução, aí ele vem falando sobre o nosso destino, e depois ele vai encerrar da dor, porque a gente sofre, mas é um livro
tão completo que eu acho perfeito. Gente, é o seguinte, eu vou ter que parar porque eu tenho uma outra oração aqui. E ele é um livro fininho, né, Alexandre? Manda um livro no grupo. Manda o nome do livro no grupo. O problema do ser no disseminador. É que ele dividiu o problema do ser, eles dividiram em vários... Era uma obra só, né, Alexandre? E eles fizeram para facilitar, porque a pessoa olhava para o calhamaço e não queria ler, aí ele fez assim, problema do ser, um livro. Né? Ele foi quebrando. Então é uma coleção. Mas você compra um só e vai lendo devagar, que é melhor. Pelo menos você não perde. É a mesma coisa. O que é legal do problema, o que é legal de ser separado é que os comentários, né, tanto na introdução, tudo prefácio e tudo mais, ele de repente está mais direcionado só para aquela obra, sabe? Então eu achei legal, eu tenho ele e tenho os livrinhos, né? Porque aí eu dou para quem precisa ler. Mas eu achei muito legal, porque é exatamente isso. Evolução, olha o que ele diz aqui. No capítulo 3 do Evolução, do problema do ser, do destino e da dor, capítulo 9, ele fala da evolução e finalidade da alma, que é o nosso assunto. Certo. Quer dizer, parece que nós estamos estudando, não tem sentido, mas olha em quantas obras importantes da doutrina espírita esse assunto foi mencionado, foi reiterado, foi colocado para a gente, para mostrar a importância do entendimento dessa natureza do espírito aí, né? Eu não tinha visto isso aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa. Às vezes eu estou assistindo um negócio, ou estou conversando com alguém, não que eu seja melhor que os outros, é porque eu presto atenção, às vezes, até no que uma criança fala. Às vezes uma criança fala uma coisa que tem uma profundidade, ou então ela está sendo até um instrumento, né, de alguém para me transmitir alguma coisa, uma ideia, até uma bronca. Eu estou assistindo uma série na Netflix que chama Afterlife, não sei se alguém aqui viu. E ontem eu estava assistindo e é uma coisa que eu fiquei, assim, pensativo, né? Uma coisa até simples. Esse Afterlife é um camarada que trabalha num jornalzinho vagabundo, numa cidadezinha no interior da Inglaterra, e a mulher dele morre de câncer, e ele começa a querer se suicidar. E o pensamento dele depressivo, de suicídio e revolta, ele se transformou numa pessoa sarcástica. Ele é engraçado, o personagem. E ele só não se matou porque ele tinha uma cachorra pastor alemão que dependia dele. Quando ele vai na evolução dos episódios, ele chega num ponto onde ele começa a analisar, vendo as pessoas que sofrem, um que morre, outro que se mata, gente que está casais se separando. E ele tem uma frase lá que ele conversa com uma mulher que ele conheceu, que ia visitar o túmulo da mulher dele, e conheceu uma senhora que ia visitar o túmulo do marido do lado, e eles fizeram amizade. Aí ele fala para ela assim, perguntaram, mas é uma vida, você ia se matar? Não. Assim, não é porque eu estou assistindo um filme ruim que eu vou sair do cinema. Não é porque o filme é ruim que eu vou desligar a televisão. Eu tenho que procurar assistir um filme. Eu estou no meio de um filme. Então, eu posso voltar, e se eu sair, desligar a televisão, eu não vou conseguir voltar e assistir o resto que eu perdi. Então, a vida... Até porque eu preciso entender para ver se realmente é ruim, né? Então, ele falando isso, né? Ele falando que ele tem que viver. Aí ele fala que ele tinha, naquele dia, ele tinha consciência de uma coisa assim, que a vida... ele fala assim, eu não sei se esse é o meu último almoço. Eu não sei se essa é a última vez que eu te olho. Quando eu saio do meu emprego, eu não sei se é a última vez que eu estou saindo de lá. Nós não sabemos. Então, a gente tem que viver cada minuto, e cada despedida, e cada almoço, cada atitude da nossa vida, que nem agora, esse minuto que nós estamos tendo aqui, porque é uma coisa que nunca mais volta. E nem sabemos se na terça-feira que vem eu estou aqui. Ninguém sabe. Não é? Então, ele fala sobre a gente valorizar a nossa vida e deixar de lado tudo que é o resto, que não importa, que são as reclamações, são as pancadarias nas ruas, essa história de bolsonarista, antifa,
isso tudo só nos desvia do nosso pensamento e vai fazer aquilo que a Nair falou. São ideias e pensamentos que vão nos dominar. Essas ideias passam a nos possuir. E quando nós nos deixamos possuir por sentimentos e pensamentos, nós começamos a agir em função disso que nós estamos permitindo acontecer. Então, quando ele fala aquilo da vida, é a última, eu não sei se é o meu último almoço. Eu vou dormir, eu não sei se essa é a minha última noite aqui. Então, quando ele fala da questão do valor que nós damos para as coisas, e vem de encontro com um texto que eu li uma vez, não sei se é verdade que é dele, parece que era daquele cara lá da Globo, Pedro, aquele que fazia lá o BBB, Pedro Vial, que o amigo, por exemplo, morreu, ele fala assim, como assim? E aquela toalha molhada que estava estendida no varal, e a cama desarrumada, e aquela camisa suada que ele largou, nunca mais ninguém vai ver, o telefone celular que nunca mais vai tocar, quer dizer, umas coisas que surpreendem, né? Então, essa questão da vida, a gente tinha que mudar muito o nosso conceito. Não esquecer nunca que nós estamos aqui de passagem e que tudo aquilo que nós fizermos aqui tem que ser para nós melhorarmos e melhorarmos os outros. Se você partir do princípio que, por exemplo, os personagens que se davam muita importância, como nós estamos vendo aí esses ministros que se julgam deuses, aí eu pergunto, quem era o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal em 1971? Quem era o vice-governador de São Paulo em 1969? Quem era o presidente do Senado em 1950? Ninguém sabe. Acabou, esse povo não existe mais, e eles se julgavam tão importantes e não fizeram nada para mudar as pessoas em volta deles e eles, porque eles só foram arrogantes e inúteis. E é aí que nós temos que ter isso em mente. Eu sou útil, eu tenho consciência da minha pequenez. É complicado isso. Então, é uma coisa que veio assim, só com essa frase do cara falar lá. Eu não sei se eu vou almoçar amanhã. Então, eu quero dizer... Acho que tem tudo a ver com aquela citação que o Cortella faz, né? Que eu sou... Ele faz, eu não lembro a citação, mas ele fala assim, eu sou o tal de não sei quantos milhões... Ah, tá, é. Ele fala, você sabe com quem você está falando? De não sei quantos planetas, não sei você sabe com quem você está falando? Aí ele começa. Ó, gente, ó, eu não foi a contento, tá? Eu tentei transmitir alguma coisa do meu jeito de entender, mas eu desejo para vocês uma boa noite, tá? Um beijão para todo mundo. Alexandre, bom descanso. Ó, se for a última noite, um bom descanso. Não. Semana que vem eu tô aqui, ó. Tá bom. Viu? Então, vamos despedir direito, com muito amor, viu? Um Tenho muito carinho pra você, tá? Porque essa noite não tem mais, essa já era. Depois, né? Essa noite já era. É uma alegria, porque a gente relaxa. Na verdade, assim, gente, o que eu tô sentindo aqui, né? Esse é o único momento, como é legal a gente ter uma identidade com o grupo, né? Porque você, dentro da nossa casa, a gente tem as nossas diferenças e a nossa movimentação que precisa acontecer, né? Sim, claro. E ela acaba gerando também tensões, preocupações e tal. Quando a gente está falando do nosso trabalho, é a mesma coisa. Quando a gente está falando de estar isolado, também gera tensão. Parece que está mais tranquilo, mas não está. Mas quando a gente vem para cá e a gente tem essa afinidade, que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode falar o que a gente sente, eu acho que isso é isso que a gente relaxa. A gente relaxa o pensamento. Porque, gente, já perceberam como é que a gente fica o dia inteiro tenso, pensando no que falar e como falar para cada pessoa? Sandra, só para encerrar aqui, as pessoas acham, por exemplo, que eu brinco, tem hora que as pessoas estão falando coisa muito séria, acham que é séria, acham que é uma coisa grandiosa, e no fundo é uma coisa assim ridícula, ou tão pequena, e eles estão se dando tanta importância que eu entro no meio e falo uma besteira qualquer e chuto o pau da barraca.
as pessoas não entendem. E outra, eu brinco bastante, porque é uma maneira que eu encontro de desanuviar o ambiente. Então, às vezes, eu brinco com todo mundo, porque eu acho que é muito melhor a gente brincar e falar o que a gente sente e o que a gente pensa, do que esconder e a gente não mudar o ambiente, não fazer nada. Então, às vezes, eu chego em algum local, eu vejo que o ambiente está meio carregado. Outro dia eu fui visitar um pessoal no hospital, aí até pediram para eu ir embora, porque eu fui visitar um irmão do tio da Eliara e tinha mais duas pessoas no quarto, eram 3 doentes, com as famílias, era horário de visita, e eu montei uma delegacia lá, porque o cara que eu fui ver era carcereiro, o outro que estava na outra cama era escrivão em Catanduva, e o outro era um cara de cor que não era, e eu falei, esse é o preso. Aí nós montei uma delegacia dentro no quarto do hospital e fiz uma brincadeira com todo mundo, que estava todo mundo dando gargalhada. E a hora que eu falei, gente, eu vou embora porque tá acabando, porque aí a enfermeira veio e pediu para eu sair, sabe? Eu não sei se o povo não gostou, mas eu sinto essa necessidade, às vezes, de brincar e falar as coisas, e às vezes brincando eu falo muitas verdades, sabe? Mas eu tô falando isso nem sei porquê, eu só quero que vocês tenham uma boa noite, que vocês sejam... Tá? Um beijão para todo mundo. Ô, Alexandre, você viu que minha mãe e a Adriana já estão mandando você ir descansar em paz aí, né? Já vi. Eu só quero comunicar uma frase que eu vi. Esse teu discurso está com um tom de despedida. Tranquilo, sabe? Porque eu vi uma frase no YouTube, sei lá eu aonde, que era assim: no meu velório, eu não quero ninguém ir lá se despedir de mim, porque eu vou visitar um por um depois. Não, você não precisa vir visitar, não. Não, eu acho que eu vou visitar todos os amigos e as amigas. Gente, tchau. Beijão. Tchau. Tchau, Alexandre, até mais. Vamos lá. Bom, e aí, vamos lá que a gente vai fazer uma prece. Nair, quer fazer a prece final aí pra gente? Você tá sem som, peraí. Tá desligado aí. Aperta aí o sonzinho. Eu tenho um livrinho de prece, eu posso fazer uma prece do meu livrinho? Claro, com certeza. Muito bem, compartilha com a gente, então. Muito bom. E a Gabi vai fazer o nosso evangelho de hoje. Super cool. Isso aí. Semana que vem eu vou dividir aí para o Diego. Vou ver se tem mais alguém que quer ajudar a gente no estudo. Senão a Gabi, ela vai sempre se prontificando aí também. Já estou puxando a Gabi para uma palestra. Eu sou quebra-galho, você sabe, né, Sandrinha? Você sabe quebrando um galho daqui, outro dali. Até daqui a pouco você ser oradora, né, querida? Você sabe que eu sou a obsessora da comunicação. Aí, a minha mãe chegou. Pegou o livrinho lá? Vamos lá, bonitinho. É o seguinte, vocês querem que a oração venha assim, ao acaso, igual a gente faz com o evangelho, ou eu posso escolher? Pode ser. Abre ao acaso. Do jeito que você acha melhor, mas eu acho que abre ao acaso. Quem sabe ele não tem uma mensagem aí pra gente. Muito bem. É lá da Feira do Livro Espírita. Muito bem, faz propaganda. Se alguém quiser, tem lá na Livraria Espírita do Calçadão. Isso aí. É lá da Livraria Espírita, da feira. Mesmo. Aí depois, se quiserem dar continuação com a oração, eu vou ler, tá? Não, você vai fazer a nossa prece. Sim. Essa oração é a nossa prece. Tá. Ser alegre. Senhor, dá-me a alegria de viver. Uma alegria pulsante, viva, completa. Meu espírito anseia por receber um fluxo poderoso de contentamento e de bem-estar, um sacudir de energias, um preenchimento completo, iluminado por um jorro de alegrias. O meu coração vibra, o meu ser se alteia e plana em regiões de esperança, onde vê a beleza da convivência fraterna, da troca de afetividades,
Sob tal influência, quero ir ao encontro dos que mais necessitam e diminuir suas tristezas. Sinto que, dessa forma, Pai, estarei adubando a árvore da minha felicidade. Manda-me, pois, ó Deus, a alegria, que minha alma se abra a ela, receba-a e sob o seu manto haja, ore e confio. Neste momento, de alma entregue a Ti, Pai, agradeço as alegrias que já tenho e as oportunidades de conservá-las e aumentá-las. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Linda, tudo a ver com o nosso dia, com a nossa fala, né? Muito O linda nosso mesmo. momento de pandemia, com tudo que a gente vem pensando, com tudo que a gente vem querendo, tem tudo a ver com o nosso momento, assim, tudo mesmo. Que legal, que linda. Ótima ideia, Naíra, adorei. Então, tá bom. Vamos lá, Poderia? Gabi? Gostei também. Gostou, filha? Bom, gostei. Bom, vamos lá então. Hoje eu fiquei aqui encarregada de fazer o evangelho, né, para a gente poder encerrar a nossa noite de estudo, ter uma boa noite de sono, uma boa semana. E aí a gente está dando então continuidade ao estudo do evangelho que está sendo sequencial, né? E a gente parou aqui no capítulo 2, que fala: Meu reino não é deste mundo. E estamos no meio do item 5, que fala do o ponto de vista, né? Já leu um trechinho do item 5, né, Sandrinha? O primeiro parágrafo já foi lido, né? Feliz. É, A gente então vai agora então. terminar ele hoje. A gente vai terminar ele com esses 2 parágrafos aí, começando pela simples dúvida sobre a vida futura. Isso, exatamente. Bom, então, só para contextualizar, para a gente relembrar de semana passada, a gente estava falando sobre esse ponto de vista e como que o ponto de vista, como que a fé, né, e a ideia da existência de uma vida futura faz com que o ser humano ele mude seu ponto de vista em relação à vida presente e à vida física, né? Essa fé inabalável numa vida futura faz com que a gente mude o nosso ponto de vista em relação a esse mundo aqui, que a gente passa a considerar ele como se fosse uma passagem apenas, né? E não algo que tudo se resume aqui. E aí agora a gente vai continuar então o texto. Vamos lá. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aqueles que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e os homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Paro aqui ou continuo para o próximo parágrafo? Pode seguir? Então vou seguir. Assim, ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos
como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta estes homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco, e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Bom, a gente consegue ver então, né, nesse trecho que a gente leu, esse parâmetro, né? Na semana passada a gente viu como que seria, como que o homem que tem uma fé inabalável na vida futura encararia a vida terrestre, né? E como que aquele que possui a dúvida em relação à existência de uma vida futura dá plena importância a essa vida, né? Porque é tudo que ele tem, até porque é tudo aquilo que ele acredita. Se ele não acredita numa vida futura, o hoje e o agora é tudo que ele tem. E o terrestre e os bens materiais é tudo que ele possui e vai possuir em sua cabeça, né? Então, essa questão, né, da crença numa vida futura, ela é essencial para mudar o nosso ponto de vista em relação à nossa própria existência e sobre a nossa forma de encarar a vida, de encarar o mundo, né? Tanto que termina aqui o trecho, né, que fala que é assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, quem tem fé na vida futura, pela lógica, daria menos importância aos bens terrestres do que alguém que não tem essa fé na vida futura. Porque quem tem essa fé sabe que esses bens, eles são efêmeros, são passageiros. Uma hora a gente tem, na outra a gente não tem. Uma hora a gente tem uma posição relevante na sociedade, na outra a gente não tem, né? Uma hora a gente é rico, outra hora a gente é pobre. E quem não tem essa fé, esse momento onde ele está e esses bens que ele possui, é tudo que ele vai possuir, é tudo que ele tem, é toda a perspectiva que ele tem, que ele está inserido, né? Então, essa crença, ela não só amplia o nosso ponto de vista, como amplia a nossa forma de encarar a vida e a nossa forma de viver, né? A nossa forma de existir cada dia, a nossa forma de dar a devida importância para as coisas, né? Então, influencia muito a questão dessa fé, né, e a existência dessa vida futura. Influencia muito na nossa maneira de viver. E é muito importante isso, assim, é muito bonito ver como que o Evangelho, né, e como que Jesus trazendo essa fala do meu reino não é deste mundo, e trazendo essa verdade, né, de uma existência de um outro mundo, né, de um mundo onde ele reina, da existência de uma pluralidade de existências, de uma vida espiritual, como tudo isso pode modificar o nosso ser e a nossa forma de encarar o próximo, de modificar a nossa relação com os bens materiais, né, de modificar a nossa relação com nós mesmos, inclusive. Mas sabe uma coisa muito legal, Gabi? Uma coisa muito interessante da gente pensar é que, assim, olha essa frase, né? Pela simples dúvida sobre a vida futura. Ela não é nítida para nós? Por exemplo, quando a gente entra numa desilusão de qualquer coisa da nossa vida, a gente podia ser a pessoa mais religiosa, tá? Tem gente que quando acontece alguma coisa muito ruim, uma perda de um ente querido, né, uma perda, mesmo que material, perde tudo, acontece alguma coisa, entra nessa frase aqui, pela simples dúvida sobre a vida futura. Quer dizer, qualquer dúvida que traz para a gente sobre Deus, sobre o mundo, como deixa a gente sem vontade de fazer, por mais que seja segundos, por mais que sejam segundos, né? Como deixa a gente sugado de energia, sem vontade de continuar, né? Então, assim, é muito interessante esses dois parágrafos que são totalmente complementares, mas opostos, né? Porque ele fala da questão da vida da Terra, quando a gente começa... Porque, assim, quando a gente lê isso daqui, dá a impressão que somente o espírita ou a pessoa que acredita na reencarnação tem toda essa
claridade, essa clareza, essa fé aí raciocinada, né? E não é isso, né? Não. Eu penso que não. Tem a ver realmente com o entendimento da continuidade. Tem a ver com o que a gente estudou no nosso estudo semana passada do ESG. Espírito, nós somos espíritos eternos, né? É a questão da consciência de que a vida continua, né? Como espírito eterno, né? Exatamente. Aí tem isso E essa impregnado no questão nosso aqui, espírito, tudo. e é interessante você mencionar esse início do parágrafo aqui do Pela Simples Dúvida, porque em momento algum ele está falando pela não crença. Ele não está dizendo que é aquele que não crê, né? Porque a gente poderia pensar, então quem acredita tem uma visão, quem não crê que tem a outra visão materialista. Para ser materialista, você não pode crer. Não, não é isso. Pelo simples fato de você, em algum momento, ter uma dúvida a respeito dessa existência, a respeito da sua crença, você já passa a abrir a brecha para o materialismo, né? Então ele fala, né, pela simples dúvida, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Então você não precisa ser um descrente, basta duvidar, né, para que você passe a entregar toda a sua fé e todo o seu devotamento à vida terrestre e não mais a uma vida futura, a uma vida espiritual, né, para você fechar o seu ponto de vista ali, o seu... Porque no texto aqui, né, a vida futura, ela amplia a nossa visão, ela amplia o nosso ponto de vista. E a dúvida, ela traz esse cabresto pra gente, né? Tudo que passa a importar é essa vida terrestre. Quem é que nunca... Desculpa interromper. Quem é que nunca, diante de um problema, falou assim, Deus me abandonou? Pois é. E eu tive um grande amigo espírita uma vez que me disse o seguinte, ele falou, Mário, tem uma preocupação, porque às vezes perguntam assim, por que comigo, Senhor? Nunca faça essa pergunta. Se ele disser, se ele responder, você vai ficar tão chateado, que ele está te dando muito menos do que você merecia passar. Muito mais. Então não pergunta, não. Lembra que você tem essa excessividade de vida que você pode se recuperar, né? Então, e a gente faz isso o tempo todo, né? A gente vacila na menor coisa, né? É verdade. Realmente, a gente não pode perguntar isso, não. Mas é exatamente sobre isso que fala aqui, né, nesse texto, a respeito dessa questão desses questionamentos, né? E esses questionamentos, essa dúvida que é gerada em alguns momentos da nossa vida, por alguma decepção, pela perda de um ente querido, né? Essas dúvidas que a gente tem a respeito da existência de Deus, ou da existência de uma vida futura, da existência do nosso próprio espírito, né? Seja lá por qual motivo que essa dúvida surja na nossa existência, né? Ela dá essa brecha para que a gente torne a vida material o centro das atenções, né? Porque se a gente começa a duvidar, a gente pensa, poxa, se não existe mais nada, não tenho certeza dessa outra vida aí que estão falando, então eu vou viver aqui como se não houvesse esse amanhã. Então, tudo que eu tenho é agora, então eu vou me preocupar em acumular bens, em viver da melhor forma possível agora, né? E de uma forma que às vezes não possa ser tão boa, né? Tão saudável. Que é essa questão aqui que ele fala, né? Tem uma partezinha aqui do texto, né? Ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente. Então, assim, nada impede ele, né? Então, assim, para obter os seus brinquedos, essa criança que está ali, né, inserida nesse mundo, não tem nada que ela não faça. Se você não tem crença em consequências, em ação e reação, ou na existência de uma outra vida, você não tem nenhum tipo de freio, né, para adquirir aquilo que você almeja na vida terrestre, né? Também é outro tipo de preocupação que se traz, né? Além dessa necessidade, então, e nem a necessidade
de fazer coisas boas, para que possa desfrutar das virtudes dessa vida futura, né? Porque a gente se apega muito nessa coisa do negativo, né? Então, porque essa vida futura faz com que eu refreie as minhas atitudes ruins. Não, faça que eu potencialize também as minhas coisas boas, que eu exercite as minhas virtudes, né? Nesse ínfimo tempo, mas de uma importância grandiosa. Essa comparação com a criança ela é fantástica, né? E a criança tem assim, e a gente age assim também o tempo todo, mas a minha visão dessa certeza da vida futura, ela me leva mais a uma necessidade da prática das minhas virtudes, porque praticando as virtudes você vai invariavelmente eliminar os seus defeitos. Exatamente. E outra coisa que eu achei interessante aqui do texto é que ele fala, né, que para aquele que é materialista, qualquer perda, né, de algum de seus bens, por menor que seja, se transforma numa tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, né, e também uma verdadeira tortura. Então, né, que triste que seria isso, né? Qualquer decepçãozinha que a gente acontece na vida, a gente transforma tudo isso numa verdadeira tortura, né? Por quê? Porque a gente dá um valor exacerbado àquilo que é material, e a gente não deveria dar esse valor, né? Então a gente acaba sobrepesando demais tudo isso, né? Todos os acontecimentos da nossa vida. Qualquer coisa boa se transforma em excelente, mas qualquer coisa ruim que aconteça se transforma num verdadeiro pesadelo. Esse extremismo, né, Gabi? Tipo assim, essa falta de equilíbrio que, às vezes, se a gente não tem vou dizer, uma fé raciocinada, né, um entendimento da continuidade, dos propósitos da nossa passagem por aqui, fica exatamente isso. É 8 ou 80. Exatamente. Né? É uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto, porque eu estou assistindo muita coisa relacionada ao minimalismo, né? E eu achei uma coisa que me chamou muita atenção na ciência, no estudo do minimalismo, porque a gente às vezes tem a ideia de que minimalista é um cara que anda que nem mendigo na rua, sabe? Que tipo, não liga para nada de material. Muito legal eu ver os caras que estavam divulgando nesse projeto aí, que estão indo pelo mundo para falar isso, que ele diz assim, é ao contrário. Eu acho que é isso que Deus fala para a gente. Ele fala assim, eu não preciso ter 10 camisas, eu preciso ter 2, 3 que eu goste muito. Eu não preciso ter 10 sapatos. Eu sei que para nós é muito difícil isso, mulheres, eu sei. Eu não preciso ter 10 sapatos, eu preciso ter 2, para o homem é mais fácil, tá? Já entendi. Eu preciso ter 2, 3 que eu super quero, um para cada ocasião. Eu preciso ter... Então, assim, ele não fala nada sobre ser desprendido e sobre ser amaterial. Ele fala sobre o entendimento do para quê. Para que isso? Para que isso me serve? Para que o material me serve? Ele fala ali, né? Se eu sei para quê, se eu sei para que eu passei aqui, se eu sei para que eu estou usando as coisas que chegam até mim, se eu sei para que aquilo vai servir na minha passagem aqui, né? Sem usar nem abusar, sem ficar nesses extremos aí, pronto, eu entendi a essência, né? E aí, exatamente, isso transcende a questão do materialismo. Tem até um truque que para que não comprar além daquilo que se necessita, na hora de que está adquirindo, perguntar, né? Eu preciso disso, né? Está me fazendo falta? Para que eu preciso disso? Então, essa pergunta faz parte nesse período que a gente está vivendo de pandemia agora, que a gente está vendo o quanto a gente não precisa de quase nada. Lacan propunha a questão dos três... Não, tá falando, Mário, estou te ouvindo. Lacan propunha a questão dos 3 porquês. Então, você faz a pergunta, porque você vai sempre arranjar uma desculpa.
Então, você faz, aí, diante da sua resposta, você pergunta por quê? Aí, se você achar uma segunda resposta, pergunta pela segunda vez, por quê? Se achar uma resposta, pergunta pela terceira vez. Então, se na terceira você conseguir, ok. Mas, normalmente, se barra. Agora, nessa questão dos sapatos... É verdade. Eu vi a biologia, mas eu acho que não tem centopeia macho. Centopeia é um animal que deve ser feminino. Vocês todos foram centopeia antes de mulher. Mas existem pelo menos 100 sapatos cada um. Eu achei que quando falaram que era para usar um sapato só, né, para ir nos lugares, e falei, nossa, que bom, né? Agora eu não vou precisar ficar escolhendo sapato para combinar, porque eu posso pôr qualquer um. Mas não adianta. Eu olho aquele monte de sapato, eu falo, não, eu tenho que pôr esse parece hoje. que a gente mais dá, né, Nair? Mais brota, né? A gente faz as limpezas agora de férias e brota. Você achou outro armário de sapato. Você achou outras caixas de sapato. Tem um escritório aqui que virou closet, tem roupa para tudo quanto é lado, porque tem que tomar sol, não pode guardar, tem que pôr para lavar. Isso mesmo. Assim, na verdade, uma coisa que está me chamando bastante atenção, né, no estudo do minimalismo, que ele tem uma questão de um materialismo muito consciente, né? Porque o meu marido fala muito isso, assim, não adianta eu querer me desligar de tudo que é material. Eu estou num plano material. Né? Mas o que eu preciso, de acordo com esse trecho aqui, é entender para quê. Para que esse material está passando pela minha vida? Para que eu preciso disso? Né? Então, acho que é realmente isso, porque a gente sabe, por exemplo, o pessoal fala muito, o povo de Rio Preto repara muito nas roupas, repara muito na gente. Então, assim, se eu estou aqui, se eu estou nessa cidade, nesse ambiente, eu também não posso falar, eu vou ser diferentona, eu vou me isolar de todo mundo. Então, isso não quer dizer que eu seja materialista, mas quer dizer que eu sei que as pessoas têm um grau de entendimento diferente em cada lugar que a gente está, né? Então, a gente tem que fazer tudo de uma forma equilibrada, o que é o mais difícil, e de uma forma também que a gente não afronte as outras pessoas, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante aí para nós, tentar fazer de uma maneira que a gente não afronte as outras pessoas. Ficou muito bom, Gabi, ficou muito legal. Obrigada aí pela sua colaboração de sempre, que eu sempre chamo, ela atende os meninos aí, a Anaí também já está se soltando mais aí com a gente. Imagina, eu que agradeço. O pessoal do estudo também já está mais animado, pena que não fica todo mundo para o Evangelho, mas eu penso que é nesse momento aí que a gente, o nosso momento de Evangelho agora é realmente para a gente trazer os nossos irmãos, que é para isso que a gente está aqui também no Evangelho, os nossos irmãos que seriam atendidos no trabalho mediúnico, às terças-feiras, esses nossos irmãos que estão nos acompanhando, com certeza, que estariam ali esperando, que a gente pudesse se preparar como se a gente estivesse se preparando para o nosso trabalho mediúnico. Então, às terças-feiras, era um dia que eu evitava contendas. Era um dia que eu evitava atendimentos mais complexos, com pessoas mais, sabe? Eu evitava situações para quê? Para não me tirar do equilíbrio, né? Que eu precisaria para poder fazer esse link aí com a espiritualidade. E eu estou tentando, às terças-feiras, continuar do mesmo jeito, né? E tentando, nesse momento que a gente está aqui, elevar o meu pensamento, me concentrar e tentar me ligar a essa espiritualidade que precisa da gente, que está acompanhando a nossa casa, nosso lar, Evangelho no lar, viu, gente? Evangelho no lar. Tá certo? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, a Gabi, tá ela, a mãe e o pai ouvindo aí. Vocês estão praticamente fazendo Evangelho no lar da sua casa. Então, é isso que eu ia falar, que nós fazemos toda segunda-feira. Inclusive, a Gabi está em São Paulo, viu? Ela não está aqui, não. Ah lá, tá vendo? Vocês estão fazendo, olha que delícia, fazendo Evangelho no lar. A Gabi não está aqui, não. Ela fez Evangelho ontem com a gente, aqui assim. Delícia, muito bom. E agora hoje de novo. Muito bom. Então, fazer Evangelho no lar. A gente implantou aqui a videoconferência para nossa casa também. Olha que legal, maravilhoso, maravilhoso. Então,
E eu e o Leozino só estudando aqui, pelo YouTube. Adorei. Terminamos de ler o livro O Céu Azul, né, amor? O Céu Azul. 36 capítulos. Muito 36 bom. capítulos, eu e ele, audiolivro. Que delícia, os dois lendo juntos, né? Muito de manhã, bom. de tarde, terminou. Agora ele começou outro. Qual que você quer? Agora ele começou A Casa do Escritor, com a Patrícia. Muito bom. E assim vai. Pessoal, boa noite. Eu vim participar um pouquinho aqui com vocês, que eu vi o link lá, achei interessante. Estou achando muito legal aqui todas as discussões. Pelo que eu peguei, eu acabei me lembrando, entendeu, de um poeminha do Augusto dos Anjos, que ele relatava um pouquinho dessa situação da vida material, né, o que nos espera lá na vida futura. O nome desse poema é Ceticismo. E ele fala assim: desci um dia ao tenebroso abismo, onde a dúvida ergueu o altar profano. Cansado de lutar em mundo insano, fraco que sou, volvi ao ceticismo. Da igreja, a grande mãe, o exorcismo, de joelhos ao pé do Nazareno, fraco que sou, volvi em fundo misticismo. Ó Deus, eu creio em ti, mas me perdoa, se essa dúvida cruel que me magoa, me torna ínfimo e desgraçado réu. Eu não sei se é o medo que o meu ser aterra, eu não sei se eu vivo para morrer na terra, eu não sei se eu morro para viver no céu. E eu achei muito legal por tudo isso que vocês falaram, que me fez lembrar disso daí, porque a vida material da gente, né, tem esses altos e baixos constantes, muitas vezes a gente não consegue compreender, é difícil saber o valor de cada coisa, né, muitas vezes a gente acha que é um apartamento que é o importante, que é uma casa que é o importante, que é o tempo, que uma refeição é importante. E eu me lembro muito de quando eu criticava, por exemplo, o Dia das Mães. Eu achava que o Dia das Mães era uma coisa assim extremamente material, que era uma data feita só para vender. E um dia, conversando com algumas mães, em que elas me falaram que era o melhor dia do ano para elas, que era o dia que elas reuniam todos os filhos, que tinha aquela mesa farta, em que tinha uma atenção, que o filho olhava para ela, e mesmo que fosse dar o presente mais simples que fosse, ou que não desse nada, era coisa maravilhosa para ela, porque naquele dia ela se sentia retribuída. A partir desse momento, eu comecei a entender que o material, né, ele tem uma importância também, e que muitas vezes não adianta a gente ficar jogando pedra, ou falando que não serve, ou que não dá presente, ou que é comercial. Muitas vezes, para aquele que recebe, para aquele coração, é uma coisa incrível. A partir disso, eu parei de criticar essas datas comerciais e comecei a achá-las todas interessantes. Ô Robson, Sandrinha, Gabi. Bom, isso mesmo. Mamãe gosta de ganhar presentes. Sandrinha. Oi, Dri. Ó, lembra, o Robson falou isso, de coisas materiais. Uma vez eu estava na fila com o Chico, estava lá, tem essa história do anel, não sei se vocês conhecem, do anel de esmeralda de uma senhora. Ela passou pela fila no Chico e contou para ele, falou: Chico, eu estou indignada da minha vizinha que comprou um anel de esmeralda, uma pedra enorme, que daria para alimentar uma favela inteira. Construiria casas para muitas pessoas. E o Chico, daquele jeitinho meigo dele, pegou na mão dessa senhora, né, e falou assim: você já imaginou quantas vidas esse anel de esmeralda alimentou ao ser comprado? Olha, desde o garimpeiro, o cravador da pedra, o lojista, o vendedor. Quantas bocas foram alimentadas por esse anel? Então, a questão material depende muito do ponto de vista, né? Da gente comprar ou não, de ter ou não. Porque linda essa história daqui. Quem tem dinheiro, é linda essa história. Está ajudando, quantas bocas, não é? É isso mesmo. E, na verdade,
Na verdade, quem está comprando está fazendo o dinheiro girar. Exatamente. Todos, né? O dinheiro nunca é nosso, a gente só empresta. E vai passando de mão em mão. Isso mesmo. Gente, muito lindo. Vamos finalizar aqui. Quem quer fazer a prece final? Dri, quer aproveitar e finalizar aí, orar pelos nossos irmãozinhos do outro plano? Vamos, então, nesse instante, fechando os nossos olhos, vamos nos conectando à espiritualidade amiga, em especial, todos aqueles nossos irmãozinhos que nesse instante estariam sendo atendidos em nossa casa de oração. Sabemos, Senhor, da organização no plano superior, o quanto estão trabalhando para assistir a todos aqueles que ainda não compreenderam o que está ocorrendo neste momento. Desencarnes precoces, loucuras em massa, falta de fé, de esperança, desespero. Sabemos quão importante se faz, Senhor, as nossas boas vibrações, o elevar de nossos pensamentos, para que possamos ajudar de alguma forma, mesmo que pequeninos ainda sejamos, a espiritualidade a envolver cada um que sofre. Sintam-se agora abraçados por nós, acolhidos em amor, e que possam ser direcionados a escolas, a hospitais, a lugares mais aprazíveis. Envolva todo mestre de amor, envolva cada um de nossos irmãos, em cada cantinho deste mundo infinito, deste universo maravilhoso de amor e paz. Sê conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Beleza, gente. Boa noite, gratidão. Ô, Mildo, obrigado por me lembrar de Augusto dos Anjos, um dos meus preferidos. Eu fazia muito bom. Muito lindo esse poema mesmo, Robson. Augusto dos Anjos é top. Demais. Tem uma... esse, Robson? Recomendo, eu recomendo. Não é do Parnaso, não, mas Não é Parnaso, não. Não é. Esses são dos poemas mesmo. Augusto dos Anjos é um livro antigo dele, mas é, aliás, um dos mais famosos dele, né, Mário? Mas é muito bom esse aí. Tem uma compilação de textos dele maravilhosa, chama Os Anjos de Augusto. Só de poemas dessa linha religiosa dele, chama Os Anjos de Augusto, falando de Augusto dos Anjos. Eu vou ligar na parede porque eu tenho concepção de bateria. Ótimo, Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Deus abençoe todo mundo. Deus nos abençoe. Tchau. Meu filho, tchau, te amo.